Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AGCast, o videocast da AGCOM, que é a Agência Experimental de Comunicação. Hoje nós estamos no estúdio da Vila Olímpia, gravando mais um episódio. Para quem não me conhece, eu sou Ana Faita, estudante de jornalismo e host do episódio de hoje. E hoje a gente tem um papo muito legal para quem gosta de jornalismo esportivo, quem gosta de esportes, gosta de também trabalhar em rádio, quer saber mais sobre esses bastidores. Hoje eu tô recebendo alguém que literalmente sabe falar sobre a voz, que utiliza a sua voz como profissão. O meu convidado hoje é o Ivan Pignatelli, jornalista formado pela Anhembi, narrador do Bate-Fundo Esportivo e fundador da Dimensão Esportiva, que é uma empresa e web rádio esportiva que vem crescendo bastante nas redes sociais, principalmente no YouTube, onde eles já contam com mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Ivan, muito prazer de estar conhecendo você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. É curioso, né? Eu costumo estar do seu lado, né? Do lado que você está hoje, né? Entrevistando, fazendo pergunta e tudo. É curioso estar do lado que responde, mas é muito legal, muito gostoso. E a gente estava até falando um pouco no off aqui sobre a questão de ser ex-aluno, né? Eu fui AMB, né? Lá entre 17 e 20, né? E tive nesse lado, não, correr para entrevistar o pessoal, tudo no estúdio, né? Reservar o estúdio, enfim. Agora, legal estar desse lado aqui. Vamos lá, para ter um papozinho legal que... Jornalista, né? O que a gente mais gosta é de falar, né? Exatamente. A gente fala e fala bastante. Então, Sim. Galera, segura que vem muita coisa legal. E para começar o nosso papo, Ivan, eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória. Como foi sua passagem aqui pela Anhembi? Como surgiu também o seu interesse pelo esporte, por trabalhar com esporte, trabalhar com narração, porque, querendo ou não, você é o criador do Dimensão Esportiva, que fala sobre esportes também nas redes sociais. Me conta um pouco. Bom, para falar como surgiu o interesse por esporte, eu tenho que voltar lá atrás, quando meu pai e meu avô sempre gostaram muito, né? E nos anos finais do meu avô, fazia parte da minha rotina ir na casa dele, a gente ia assistir jogo, e era assim, qualquer coisa, desde Brasileirão até Campeonato Russo, essas coisas, a gente assistia de tudo, e aí veio o interesse por trabalhar com esporte, né? Só que não sabia muito como, né? Você queria ser jogador também? Você teve esse sonho? Isso aí... Eu entrevistei vários meninos que trabalham com esporte, e eu fui pro jornalismo esportivo porque eu não consegui ser jogador. E você? É que já no início da minha vida eu tinha a certeza que eu não tinha aptidão nenhuma para ser jogador, né? Então, só a não ser nas peladinhas de fim de ano e... É isso, né? O básico bem feito. O básico do básico. O básico, não diria bem feito, né? Mas o básico. Então, assim... Então, aliás, até o interesse por esporte surgiu um pouco mais tarde, né? Eu comecei a acompanhar mesmo ali com meus 12, 13 anos, mas muito por causa do meu avô, né? E aí veio o interesse ali com 15, 16, trabalhar com esporte, né? Mas não sei como. Aí eu lembro até um professor de física meu falou, que a gente conversava muito sobre futebol, ele falou, você gosta tanto de futebol? Por que você não vai pro jornalismo, cara? Você fala bem, tudo, você pode ir pro jornalismo e especializar em esporte, não sei o quê. Aí eu falei, legal. Aí, em 2016, falei, não, vou prestar para jornalismo, tudo. Cheguei a prestar em outra faculdade, né? Não deu certo, tudo. Mas aí a minha irmã era a Anhembi também. Ela falou, vou inscrever você lá, tudo. Aí, beleza, eu consegui entrar na Anhembi. E em fevereiro de 17, eu lembro até hoje, foi dia 9 de fevereiro, o dia que a gente foi fazer minha matrícula. No caso, eu não estudei aqui nesse campus, eu estudei no campus da Moca, né? E aí, no início, quando eu entro na Anhembi, a minha expectativa era ser comentarista esportivo. E aí, já no primeiro ano, quando eu consigo um estágio também no web rádio, veio a vontade de ser repórter. E no terceiro ano, no início do terceiro ano, lá em 2019, um jogo que eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse ontem, Corinthians e Ponte Preta, um dia 26 de janeiro, é mais fácil de lembrar porque é bem o aniversário da minha avó. 26 de janeiro de 2019, foi uma chuva torrencial lá em Itaquera. O narrador não foi. Aí, Ivan, narra aí, tá bom, né? É aquilo, quem sabe faz ao vivo. A gente trabalhar com quem jornalismo, sabe se faz ao faltou vivo. vai você. Exato. Aí... E a gente tem que pegar a cara e a coragem e ir, não é?
Sim, então, e você fala, você narrou muito? Não, foi péssimo. Tipo, eu ouço a narração hoje e falo, putz, que negócio Que horrível, né? tenebroso. Mas Tira o foi. microfone desse cara. Mas foi o pontapé inicial pra falar, putz, gostei desse negócio de narrar, né? Aí, no mesmo ano, teve outro jogo que aconteceu a mesma coisa, aí eu narrei de novo. Aí, em 2019, aliás, em 2020, ali, pouquinho antes do início da pandemia, teve outro caso, aí não foi tão de surpresa, né? O narrador avisou, putz, eu não vou poder ir nesse jogo aqui tal dia. Eu falei, pô, me põe pra narrar. Aí já foi eu tomando iniciativa, né? Pô, me põe, né? Aí, narrei mais alguns joguinhos ali em 20, que foi bem no ano que eu tava no meu TCC, e aí foi. TCC mais pandemia, então imagina a loucura que foi, O caos que foi né? pra O fazer caos que também, foi. né? Não, eu lembro até só falando sobre rapidinho a faculdade, né, sobre o período do TCC, uma das minhas matérias do 7º semestre foi adiada para o 8º, ou seja, Caramba. a matéria de super reportagem, que não sei, vocês estão em qual semestre? Eu tô no 8º. Ah, então você já teve já. Super reportagem, né, que ela montar um site, tudo bonitinho, com áudio, com não sei o que lá, com vídeo. E a gente teve que fazer isso durante o TCC. Então, eu lembro até hoje também isso. Putz, nós temos que fazer as duas coisas. Eu falei pro meu grupo, que era o mesmo grupo nas duas matérias, falei, gente, cuida do TCC, que eu faço o site. Aí eu peguei uma noite, fiquei 6 horas, fiquei da meia-noite às 6 da manhã Meu Deus. fazendo o site. Enfim, terminamos, entregamos, fomos aprovados, enfim, é isso que importa. Mas, enfim, voltando à questão da narração, foi tudo junto, né? E aí veio a pandemia e começou a ter que narrar de casa. Nessa época eu já tinha fundado Dimensão, fundei o Dimensão em 2019 e desde o início tinha vontade de fazer narração, né? Mas aí, por algumas questões, a gente começou só com o podcast. E aí, em 2020, né, conforme foi chegando o fim do ano, eu falei pros meus mais chegados assim, que, né, tinha Vinícius Barbosa, que hoje está na Folha de São Paulo, e falamos assim, olha, passando o TCC, vamos começar a narrar de fato? Vamos. Aí, em 2021, a gente começou a narrar de fato. E assim, entre 19 e 20, eu narrei 6 jogos. Foi pouca coisa mesmo. Aí, em 2021, a gente começou pra valer. Também já não tinha mais a faculdade, já estavam formados. Exato, já não tinha mais faculdade, não tinha mais nada. Então, a gente começou a falar, não, vamos pra dentro mesmo. Vamos começar a narrar, vamos fazer virar. Aí, eu lembro até hoje, foi dia 29 de maio de 2021, eu narrei Flamengo e Palmeiras, vitória do Flamengo 1-0, gol do Pedro. Eu considero esse um marco, porque foi o primeiro jogo do Dimensão Esportiva. E desde então, já se vão... Nossa, eu nem parei para contar quantos jogos eu narrei desde então. Eu sei que esse ano, inclusive ontem, eu narrei o jogo do LDU e Palmeiras, né? E foi o meu jogo número 101 neste ano. Que legal. Só deste ano. Só deste ano. E assim, só contando narrações que eu faço no Dimensão e no Bate-Fundo Esportivo, que é rádio, né? Eu também narro numa produtora, mas aí é outra pegada, é futsal e tudo. Jogos de futebol que eu narrei este ano como rádio foram 101. Ano passado também foram 103. Eu vou passar esse ano. Esse ano eu já sei que eu vou passar esse número, então... Ano passado foi por aí também, 103. O ano anterior, perto disso também. Então, é isso. Já virou a minha rotina. E é até uma coisa que eu tava refletindo, que às vezes eu pego para refletir. Realmente, como no início da faculdade eu nem sonhava em ser narrador. E aí agora não me vejo, lógico. Se alguém precisa... Esse ano eu fui comentarista num jogo lá no Bate-Fundo. Mas não, é minha função principal. Se precisar, eu quebro um galho aqui, outro ali, como comentarista, como repórter. Mas não me vejo fazendo outra coisa hoje, além da narração, que foi uma coisa que veio durante a faculdade mesmo e mudou minha vida, de verdade. E, Ivan, também queria que você explicasse para o pessoal aqui na GCast, quem não conhece o Dimensão, o que é o Dimensão. O Dimensão assim, foi um belo, contando rapidamente a história, um belo dia, durante um carnaval, a crise existencial, né, de ter sido reprovado no processo seletivo que você tanto queria. Todo mundo tem essa crise. Todo mundo tem essa crise. Né? Exato. Na época eu tinha sido reprovado em 2 ainda. Tinha sido 2 processos seletivos. A crise vem em dobro, então. Um da Record e outro da ESPN. Aí lascou.
Então, SPN ainda que é tipo o canal do esporte. O que canal do todo esporte. menino que trabalha com esporte quer trabalhar. exatamente. Ô, Então, coitado. era uma crise existencial e tudo, não sei o que. Eu lembro até durante o carnaval, eu lá com a minha então namorada na época, falando, putz, não sei o que eu vou fazer, toda a crise existencial, a crise profissional, né? Será que eu tô no caminho certo e tudo? Aí veio o insight. Aí, era 3 da manhã, eu mando mensagem pro Vinícius, que é esse amigo que eu falei pra você que fez o TCC comigo. Cara, e se a gente fizesse um canal de esporte? No YouTube mesmo. Pô, interessante. Aí vai durante o carnaval mesmo. Chama outro amigo aqui, chama outro ali, chama outro aqui. No fim, juntou 10 pessoas e falamos, vamos começar. Beleza. Aí começa. A intenção era ser mais um canal independente. É a mesma coisa, né? Um canal independente que quer se ir na contramão da mídia tradicional, né? Mas, lógico, com uma linguagem própria, né? Um jeito mais contraído, mas ao mesmo tempo sem perder a seriedade do jornalismo, né? E aí a gente começou com isso, né? Com live, era basicamente podcast. Basicamente, falando da rodada e tudo. Era um podcast no YouTube. No início era no Facebook. Olha só. No início era no Facebook e no Spotify. E aí em 2021 que migramos pro YouTube. E aí o Dimensão, assim, ele nunca perdeu a sua essência, mas ele já migrou, ele já mudou de formato várias vezes. No início era focado, o ponto forte era live, e aí aos pouquinhos começou a introduzir narração ainda como algo que não era o fator principal, né? No caso, quando a narração entra, já era, tipo, com a intenção de virar o principal, mas ainda não era. Hoje, o nosso forte principal é narração. E, bom, todos os jogos do Palmeiras da Libertadores a gente tá fazendo, inclusive em loco a gente vai, né? O primeiro jogo em loco de Dimensão foi em 2022. E desde então, praticamente todos os jogos. É muito raro você ver um jogo aqui em São Paulo que não tem ninguém do Dimensão. É muito raro. Ao menos o repórter sempre vai ter. Quando não teve foi, por exemplo, o Palmeiras River Plate, que recusaram a gente para aprovar um monte de rádio argentina, sendo que a gente tinha feito todos os jogos do Palmeiras nas 2 últimas Libertadores, né? Então, mas voltando, né? A gente é presença constante e agora a gente está avançando para outros mercados. Por exemplo, amanhã, né? Quem segue o Dimensão nas redes sociais, inclusive Dimensão Ponto Esportiva no Instagram, já fazendo aquele merchan, Qual né? é o canal no YouTube também? Dimensão, youtube.com/Dimensão Esportiva. Você vai ter seu momento do jabá. É o Fica momento do tranquilo, jabá. já faz. Mas entrando no Instagram, você já vai achar tudo já. Você já tá lá, os links bonitinhos, enfim. Amanhã a gente vai entrar no campo com imagens. Nós vamos pela primeira vez transmitir Olha, um que campeonato legal! com imagens, que será a Liga Nacional de Polo Aquático. Né? O nosso parceiro, né, o Ponto 360, já estava entrando no polo aquático, né? O Vini Nasa, que é o dono do portal, ele começou a cobertura da Liga Nacional e conseguiu pra gente transmitir também. Então, essas últimas 3 etapas, né? A etapa desse final de semana no Paulistano, que é aqui perto, inclusive, né? O Paulistano. Eu passei perto até quando tava vindo pra cá. A etapa de novembro, que será no Pinheiros. E a etapa de dezembro, que são os playoffs no Rio de Janeiro. Esse aí a gente ainda tá acertando como vai ser a logística, né? Mas a gente vai fazer pela primeira vez o Dimensão fazendo algo com imagens, né? Que legal. E a gente entende que será a virada de chave pra gente mais uma vez, né? O Dimensão teve vários recomeços, né? Por conta de pessoas que saem aqui, pessoas que saem ali, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que tá desde o dia 1, desde o primeiro dia do Dimensão. Acho que eu sou o único que ainda tá. O Vini Barbosa ainda continua mais como um conselheiro, assim, mais, tipo, palpitando nas decisões, do que propriamente botando a cara na câmera, né? Mas, voltando, né, a gente espera que isso seja o início de uma nova fase, né? Legal. Esse ano a gente teve a maior mudança da identidade visual da história do projeto, que a gente abriu mão, o Dimensão começa como laranja e verde, e a gente a gente muda a identidade visual para um laranja e preto, né? A gente não abre mão do laranja, mas migra para um preto, né? Que agora até os nossos uniformes, né, as espumas que a gente tá fazendo, o logo, tá tudo laranja e preto, né? Que é mais uma mudança da história do canal, e a gente espera que esse início do Com Imagens seja mais um grande marco pra gente, e já está sendo já, né? Que legal, Ivan. Acho que olhando um pouco do Dimensão, que eu acompanho mais por conta que eu tenho amigos que estão no É um grande passo pra vocês. Sim. Já quero o dia que vocês vão fazer
Palmeiras contra alguém com imagens, hein? Vamos sonhar alto. Demora um pouquinho, mas quem sabe um dia. Vocês né? vão chegar. Quem sabe não, vocês vão chegar lá. O pensamento positivo. O canal tem um canal aí que tá fazendo Brasileirão no YouTube que começou com um gordinho assistindo lancheira de criança na Twitch na madrugada de terça-feira durante a pandemia. Então, tudo é possível. Exatamente. Casé tá aí pra mostrar que, né, quem acredita sempre alcança, já diria a Legião Urbana, né? Exatamente. E eu achei uma coisa legal na sua fala que você disse que o Dimensão teve muitas fases. É muito sobre ter essa perseverança também, de às vezes vai mudar a rota e algo que até para os nossos ouvintes terem isso em mente. Às vezes o projeto não vai dar como você esperava agora, mas são coisas que vêm pro bem. E desculpa te interromper, Ana, mas... Claro. Até uma frase que uma amiga minha falou uma vez, uma amiga, ela nem é do jornalismo, é uma amiga minha da época do ensino médio, uma vez ela falou pra mim: se você nunca pensou em desistir, é porque você está na zona de conforto. Porque se você em algum momento pensou em desistir, é porque você ousou, você buscou alguma coisa, você pode ter tido um problema, mas o que importa é que você está buscando, que você está indo atrás. E foi naquela frase que eu falei: eu não posso desistir. Não vou desistir. E assim a gente já conquistou muita coisa. E ainda vamos conquistar muito mais coisa, com certeza. Isso aí. E, Ivan, eu achei legal na sua fala, que você contou do seu tempo da faculdade, que você fez uma matéria, que você fez um site. Você até me disse o nome da matéria, e eu tive essa matéria, mas com outro nome. É legal porque, pra quem não sabe, a Embi mudou o sistema, né? Virou o sistema Anima. E eu tô passando pela mesma coisa que você. Eu tô fazendo o meu TCC, e ao mesmo tempo eu estou entregando um trabalho que demanda tanto quanto um TCC, que eu tô fazendo um documentário. E voltando pra sua época da faculdade, teve alguma disciplina ou experiência durante o curso que te surpreendeu? O que você achou mais diferente que você teve? Caramba, boa pergunta, hein? Então, eu passei... Eu não cheguei a pegar a Anima, né, em Bio, eu me formei em 2020. Eu tô falando pra essa câmera, né? Sim, você pode falar pra essa câmera. Eu não cheguei a pegar a Anima na Embi, eu me formo em dezembro de 20, a Anima entra em janeiro de 21, né, que a gente tá falando aqui, né? Eu peguei ainda, era Laureate, né? Não sei se é assim que pronuncia. Se escreve Laureate, mas a pronúncia, né? Eu não sou inglês, tá então... Tá tudo bem. Cada um pronuncia do jeito que é. Enfim, cara, matéria que me surpreendeu. Porque assim, eu já esperava muito das matérias que iam pro que eu queria, que desde sempre o que eu queria era TV, rádio, internet. Então, assim, essas matérias eu não digo que me surpreenderam, porque, pô, foram matérias boas que eu tive e eu já esperava que fossem ser e são as matérias até hoje que eu mais gostei, né, de fazer. Tem matéria que eu fiz, eu fiz uma reportagem lá no Nacional da Barra Funda, né, Nacional da Água Branca, na verdade, né, que eles falam, não, é Nacional da Água Branca, não da Barra Funda, tá perto, mas não é Barra Funda. Eu fiz uma reportagem lá que foi muito legal, eu fiz telejornal aqui mesmo, tanto sendo a pessoa, o repórter, né, quanto ajudando os bastidores, cuidando do TP e tudo, né. Uma matéria que me surpreendeu, de verdade, foi história, porque na época da escola eu não gostava tanto. Eu era ruim até em história. Mas aí eu tive um professor muito bom, Chico, que já não está mais na Embi, né, e era uma matéria que me pegou muito, principalmente a parte de Segunda Guerra e tudo, porque, querendo ou não, isso tudo reflete até no momento político que a gente vive hoje, né? Exato. Então, né, e sim, reflete. Para quem acha que não, reflete. Mas a gente tá num... Então foi muito legal para mim, que até foi em 2018 que eu tive história, foi bem o momento que começou de fato, essa implosão do cenário político brasileiro, né? Nem tanto 2018, né? Mais ali em 2016, né? Enfim, que ocorre impeachment e tudo, né? Mas foi o auge, assim, foi em 2018, né? E foi bem naquela época que eu tive história. Foi quando... E eu realmente falei, putz, história interessante. Eu nunca... Foi a primeira vez que eu tive um olhar carinhoso pra matéria história, né? Foi na faculdade. E eu até comecei a querer pesquisar isso, história em outros países. Eu gosto muito de videogame, por exemplo. Eu fui atrás de jogar o Call of Duty da Segunda Guerra Mundial também. Então, assim, história foi uma matéria que me surpreendeu muito. História e sociologia também. Era outra matéria que na época da escola eu não gostava e na faculdade eu olhei e falei, putz, legal, hein? E também é aquilo, né? Não sei o quanto que foi o professor que fez eu criar o interesse, né? Mas
é isso que me surpreendeu positivamente na faculdade, né? Porque o que eu já gostava, eu ia gostar de qualquer jeito. Então isso não é surpresa nenhuma. Um cara que gosta de TV, que desde sempre queria ir pra TV, gostar de telejornalismo não é uma surpresa, né? Mas história, sociologia, até filosofia foram matérias que me surpreenderam bastante, que eu gostei bastante de ter. Não sei você, né? Legal. E falando sobre história, mas agora a história do Dimensão Esportiva. Opa. Aqui no AGCast a gente gosta de saber de bastidores, saber de perrengues. Então me conta, já teve algum perrengue marcante, seja no momento da transmissão, na estrutura do estádio, alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Putz, assim, em transmissão nem tanto, porque normalmente, até pela minha experiência anterior, né, que eu era estagiário de web rádio. Meu estágio não foi numa TV, num jornal grande, foi numa web rádio. Então, desde sempre, eu já estava acostumado aos perrengues que o web rádio passa, né? Que são... Conta pra gente, hoje é cast, a gente gosta de saber. Quando eu era estagiário, eu fiz um São Paulo e Corinthians no Pacaembu. Corinthians e São Paulo, na verdade, que era o mano do Corinthians. 2018, que acabou a luz no meio do jogo. E aí, a gente não é a Globo, né? Então, assim, pra web rádio, acabou a luz no estádio, acabou a transmissão. Pô. A gente ficou fora do ar enquanto não voltou a transmissão, enquanto não voltou a luz. E o jogo continuando. A sorte é que foi 2-1, os 3 gols saíram no primeiro tempo. E a luz acabou no segundo tempo. Mas voltou logo, assim, ficou tipo uns 5 minutos. Não perdemos nada muito relevante no jogo. Nossa, mas então, imagina o desespero. Putz, meu Deus, a luz não vai voltar. Assim, no Dimensão a gente nunca passou por isso. Porque, né, desde então, o Dimensão pegou já era das arenas, né? Então, assim, o máximo de perrengue que a gente passou foi, sei lá, no Brinco de Ouro, a gente foi fazer ano passado, Guarani e Ponte Preta. Lá no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. Não tinha Wi-Fi. Não tinha nem Wi-Fi, não tinha internet cabeada, não tinha porcaria nenhuma. Rotear a internet celular. Nossa, Rotear a internet do celular. Mesma coisa em Bragança, em 2023, a gente fez, Bragantino e Botafogo, mesma coisa, precisou rotear a internet do celular. E Canindé também, mas deu pra fazer as transmissões. O máximo de perrengue que a gente passou foi no Pacaembu esse ano, que, bom, privatizou, é da concessionária agora, é Mercado Livre da Arena Pacaembu, né? E no Corinthians Ferroviária do Paulistão Feminino, que foi no Pacaembu, ligaram a luz 20 minutos antes da gente começar a nossa transmissão. Vixe. O horário pra gente iniciar a live era 5 horas, a luz só foi ligada 4h40. Porque vocês fazem também o pré-jogo, né? A gente faz pré-jogo. Inclusive, outra mudança de dimensão. Esse ano a gente começou a apostar em pré-jogo mais longo. Todos os pré-jogos do Dimensão, a não ser aqueles que, por algum motivo, o repórter não conseguiu entrar. Tipo, porque acontece, né? Web rádio, né? Tem outra questão da web rádio, né? Questão de ser voluntário, né? Porque o que o cara vai ganhar ali é hora complementar, portfólio, experiência. E assim, até batendo o peito aqui porque a gente pode ostentar isso. A gente já colocou gente na ESPN, a gente já colocou gente na Band, tem gente lá que passou pela Globo, na TNT. Enfim, isso a gente pode falar. A gente projeta pessoas que vão para as principais empresas da comunicação. Tem um repórter nosso que agora está na Cazé TV, que é o Pedro Cunha. Então, assim, a gente... Até o próprio Vinícius Barbosa tá na Folha de São Paulo. Então, isso a gente tem muito orgulho de a gente revelar muitas pessoas. Mas voltando, né? Então, assim, é o que a gente pode oferecer hoje. Dinheiro a gente ainda não consegue. A gente até tem uns projetos aí para conseguir, talvez ano que vem, né? Mas o que a gente tem a oferecer para as pessoas hoje é isso. Então, assim, muitas vezes vai acontecer de última hora o repórter teve alguma questão, ele teve que ficar até mais tarde no trabalho e não vai poder fazer a transmissão. Aí vai ficar só 2 pessoas na transmissão. Beleza, faz só meia hora de pré-jogo. Mas esse ano a gente começou a fazer com 1 hora. Já é outra mudança nossa. E a gente gosta de fazer pré-jogo longo, ainda mais dependendo da importância do jogo, né? Já teve live que a gente fez pré-jogo de 2 horas. A final da Libertadores, ano passado, mesmo não tendo Paulista envolvido, Dimensão é um veículo paulista, né? Mas cobre time do Brasil todo, né? Ano passado a gente fez 12 horas de live na final da Libertadores. Meu Deus. Nós entramos ao vivo meio-dia, a live acabou meia-noite. Como que a gente vai ficar 12 horas na live? Aí é os malucos, né? Pelo esporte, né? É maluco. Eu até brinco, né? Pré-requisito pra entrar na Dimensão, maluco. Tem que ser maluco por esse negócio.
E como faz pra entrar na dimensão? Quem quiser ser voluntário? Manda. Nesse momento a gente tá, né, reta final de ano, a gente tá vendo umas possibilidades pro ano que vem, então tá meio parado a parte de captação. Mas, né... Caso algum dos nossos ouvintes que seja estudante de jornalismo ou já é jornalista, quer trabalhar na dimensão, ter uma experiência, como ele faz? Cara, pode dar um salve na DM, ou lá nos destaques do Instagram tem um destaque para formulário. É um formulário onde as pessoas mandam o seu material mesmo. E aí, assim, demora um pouco, porque é muita gente também, né? A última vez que eu olhei tinha 70 respostas. Então, e isso depois eu já ter feito uma captação boa já ter chamado, tipo, umas 20 pessoas, entre pessoas, né, que entraram de fato na equipe e pessoas que não entraram, né? Mas uma hora a gente vê. Manda lá que uma hora a gente vê. E será muito bem-vindo, com certeza. Mas voltando, aí tem essa questão, né? De ser voluntário, aí a gente começou a aumentar os pré-jogos para 1 hora. E aí, voltando, o ruim de ser narrador é que fala muito. O ruim de ser narrador é que se não frear, vai falar até amanhã. Mas, enfim, você perguntou dos perrengues. Sim. Os principais perrengues de estádio foram esses. O perrengue maior para mim é bastidor. Muito membro que saiu, assim, de uma forma não muito legal, pessoa que não era muito responsável com algumas coisas, porque é aquilo, né? Não é porque é voluntário que é bagunça, né? Você entrou aqui, você se propôs a participar de um canal, e o canal tem coisas que você precisa fazer. Então, é gente que vai, fura em cima da hora porque comprou ingresso para um show, por exemplo. Mas, tipo, não é tipo, avisou antes, não posso ir porque tem um show nesse dia. Não, avisa aí em cima da hora. Putz, eu tô indo para um show, não vou fazer esse jogo. Tipo, depois já ter falado que podia, sabe? Esse é um perrengue, é o principal perrengue que a gente passa. É fazer escala, lidar com várias pessoas que às vezes têm um... Enfim, eu já teve gente que saiu da dimensão mandando áudio para mim, gritando, tipo, me xingando, sabe? E como que você utiliza de se preparar para as suas narrações? Porque, querendo ou não, a narração, ela mistura técnica, mas você também tem que passar a emoção com a sua voz. Sim. Como que você se prepara até para o pessoal que gosta de trabalhar com narração se inspirar? Bom, eu tenho um diferencial que eu fiz curso de narração, fiz 2 cursos. O do Você Marcelo... pode contar pra gente quais são? Posso, fiz o do Marcelo Duó, que quem segue o Marcelo Duó no Instagram hoje pode pensar, você fez a Liga dos Narradores? Não, eu fiz um curso que ele tinha antes da Liga, que era só curso de narração, e basicamente a mesma coisa que ele ensina hoje, né? É só que mudou, né, que era presencial o que eu fiz, agora é online e tudo, enfim. Aí eu fiz o curso de narração do Marcelo Duó e eu fiz um workshop do Jorge Igor também. E foram experiências que agregaram muito pra mim, com certeza. De resto, eu aprendi muito ouvindo, praticando no videogame, eu jogando e narrando o meu jogo. E Então, em quem você se inspira? narrador que eu me inspiro? Você falou que era ouvindo, quem que você se inspira? O Milton Leite, o Éder Luiz, o próprio Jorge Igor, o próprio Marcelo Duó, que foram 2 que me deram aula, Kleber Machado, os caras que todo mundo conhece, né? Mas acho que se eu tivesse que listar 5 caras que influenciaram a minha nação atual, são esses. O Kleber, o Jorge, o Milton, o Marcelo e o Éder Luiz. São esses os caras, lógico, tem outros, tem Everaldo Marques, tem Paulo Andrade, mas são os que mais me inspiram esse. E óbvio, o finado Silvio Luiz, que foi o primeiro narrador que eu criei o hábito de ouvir, né? Porque era ele quem narrava o PES, né? O saudoso PES, né? Que era o jogo que eu mais jogava, né? E aí, né, me habituei muito a ouvir ele, e aí que veio, né, muita inspiração pra narração, né? E assim, a narração, primeiro, uma coisa que eu aprendi nos cursos e também narrando, né? Não adianta você forçar. Eu já quero até que você me traga o que você acha que são habilidades indispensáveis para quem quer trabalhar com narração. Autenticidade. Não adianta você querer forçar. Tem que escolher tem que criar seu estilo, né? Não adianta você querer enfiar bordão, não adianta você querer ser o showman, porque você não vira um showman tentando ser um showman. Você vira e pronto. Você é sendo quem você é. Se você tem jeito pra isso ou não. Então, assim, não adianta você tentar imitar o Galvão Bueno, você tentar imitar o Silvio Luiz, você tentar imitar o Luciano do Vale. Tem que ser você, né? Tem que ser você.
O Luciano do Vale, ele virou o Luciano do Vale sendo o Luciano do Vale. Silvio Luiz, mesma coisa. Galvão, mesma coisa. E todos os outros narradores que você conhece, a mesma coisa. Os narradores top, é isso. Eles têm a autenticidade. Então, assim, seja você mesmo. Isso é uma coisa que falaram pra mim muitas vezes. Não force alguém que você não é. Seja na narração quem você é. Na hora de conversar, converse do jeito que você conversaria. Tipo, por exemplo, Ana, você viu fulano bateu o pênalti mal pra caramba no jogo tal. Putz, cara horroroso, não sei o quê. Tudo, lógico, não precisa ser tão escrachado assim. Mas seja na narração do mesmo jeito que você seria numa conversa aqui. E aí, primeiro de tudo, é isso, a autenticidade. Seja quem você é quando você está narrando. Porque a pessoa, ela tem que querer ouvir você. Porque se ela quisesse ouvir o Luciano do Vale, ela ia assistir o jogo com o Luciano do Vale narrando, né? Deus tenha. Mas se ela quisesse ouvir o Everaldo Marques narrando, ela ia assistir o jogo com o Everaldo Marques narrando, não com você. Então seja você. Desenvolva o seu estilo. Lógico, uma coisa ou outra, você vai acabar pegando. Tipo, por exemplo, quando eu vou gritar gol, eu grito tá lá antes. É uma coisa que eu peguei de quem? Do Nivaldo Pietro. Tudo bem, eu não uso do mesmo jeito que ele. Ele usa já depois na descrição do lance, eu uso bem na hora do grito de gol, enfim. Mas é uma coisa que eu peguei de outro narrador. Fazer uma referência a outro narrador, acontece. Tipo, já teve em transmissão que o cara fez uma barbaridade com a bola que eu citei. Bom, a gente gosta muito de citar o Paulo Andrade, então dá nele, bola! Referência vai ter. Isso é uma coisa que você pode fazer. Agora, você querer copiar o cara, não vai dar. Não dá. Você trazer referência até que se aproxima, né? As pessoas pegam as referências sim, no ar. Isso sim. Quem acompanha o esporte vai saber quais são as referências que você está usando e vai até gostar, porque está sendo diferente. Exatamente. Então, puxar referência é uma coisa. Lógico, todo mundo, nada se cria, tudo se copia. Mentira, não é exatamente isso, mas é um pouco sobre isso também. Você vai pegar alguma coisa do narrador que você ouve, mas você não pode querer imitar ele, que senão aí você não vai criar público, você não vai criar nada. Então, você não vai criar identidade, porque o que você mais precisa é isso. Identidade. Então, autenticidade, até a técnica, né? A parte da técnica é assim, treino, fono. Fono, para narrador é imprescindível. Acho que para todo mundo é imprescindível, mas para narrador é imprescindível ao quadrado. Então, fono é muito importante. Eu sinto que minha narração melhorou muito depois de fono. Se você tem questões dentárias, por exemplo, como eu tenho, por exemplo, eu uso aparelho, eu estou usando um aparelho invisível. Eu fui atrás para usar aparelho, muito querendo melhorar minha narração, né? Então, essas questões suas, você tem que ir atrás dos profissionais. Se você quiser investir em narração, fono, dentista, fazer aparelho se necessário, ouvir muito jogo. Eu comecei a ouvir muito jogo depois que eu quis virar narrador em rádio, em TV, mas principalmente rádio, porque o rádio é uma baita de uma escola. Então... E qual é o principal desafio do rádio? Principalmente no Dimensão, vocês não mostram o que está acontecendo, a imagem. Exato. Como que vocês passam essa emoção de ser os olhos da pessoa num jogo? Bom, primeiro, é isso que você falou. É sem imagem. Então, você tem que sempre... A pessoa pode estar ouvindo você e com o jogo rolando na TV. Mas você tem sempre que partir do princípio que essa pessoa não está vendo um passe que você está narrando. Que ela não está vendo nada. Desafio, que ela não sabe a cor da bola. Que ela não sabe a cor do cabelo do Andrés Pereira. Que ela não sabe, que ela não está vendo nada. Você tem que partir desse princípio. Partindo desse princípio, você tem que sempre tentar detalhar bem o lance, e aí por isso é importante você ter fono, para você conseguir ter velocidade na sua fala, porque você tem que acompanhar a bola, você tem que, ao máximo, desenhar na cabeça do cara o que está acontecendo, onde está a bola. Então aí você vai desenvolver termos, como por exemplo, eu gosto de ser bem específico. Ali na entrada da área aí é um termo mais comum. Ali na linha lateral da grande área, ou na junção da linha frontal com a linha lateral da grande área. E você tem que ter muito ritmo também, né? Porque se muito você pega ritmo. Um exemplo aí, e fulano pegou a bola, chuta pra lá, chuta pra cá. É tudo muito rápido, o jogo. Então você não consegue... Exato. Tem que acompanhar, né? Você tem que estar em cima do lance. Então assim, tem que saber escrever bem o que está acontecendo. Às vezes você pode usar de figura de linguagem, como... às vezes
às vezes, não é sempre, não é um padrão. Mas às vezes eu me refiro, por exemplo, ao cartão vermelho como cereja. Tipo, subiu a cereja e tá expulso, por exemplo, alguma coisa assim. Às vezes usar de figura de linguagem serve, que é uma coisa que só serve pro cara que tá narrando sem imagem, porque você não vai falar narrando na TV, você não vai ver o Everaldo Marques falando subiu a cereja. O cara tá vendo que não é uma cereja, é um cartão vermelho. Então, mas enfim, usar de metáforas, usar de até um pouco no meu estilo, às vezes até tem um pouquinho de voltar uma piadinha aqui pra deixar a narração um pouco mais descontraída, mas no geral é você sempre tentar ao máximo detalhar, porque narração de rádio é isso, é detalhe, é detalhar o que tá rolando, e você sempre vai ter um repórter com você pra reportar o lance. Se na velocidade, putz, não deu pra ser 100% preciso, o repórter tá aí pra isso, pra reportar o que houve. Mas sempre tenta ser detalhista, detalhar. Às vezes um recurso que eu uso, se é um lance, putz, tá muito confuso, tipo, um bate-rebate, uma confusão na área, não sei o quê, tudo, porque, lógico, você não vai conseguir, tipo, se o cara chuta, a bola rebate em 5 caras diferentes e depois sobra pro outro fazer o gol, você não vai narrar. A bola bateu no Andrés, no Yuri, no fulano, no ciclano, sobrou pro fulano fazer o gol. Não, você não vai narrar assim. Então, tem que usar de figura de linguagem, de termos, mas ao mesmo tempo tentar sempre ser detalhista. Porque você é o olho do cara que tá assistindo. Ao mesmo tempo que você não tem a imagem, você tem que ser a imagem da pessoa que tá te ouvindo. Então é isso. E, Ivan, pra fechar, eu quero trazer o nosso quadro Conselho do Convidado, onde você vai olhar para aquela câmera ali e dar um conselho para os nossos ouvintes, seja um conselho que você queria ter escutado quando você começou, ou para alguém que quer criar uma web rádio independente, que nem você, e mais pro lado do empreendedorismo, todo o seu palco. Bom, rapaz, difícil, hein? Você gosta de fazer perguntas difíceis, mas enfim. Eu sou uma boa jornalista. Você é excelente, então. Isso foi um elogio. Faço perguntas necessárias. Exatamente, mas isso foi um elogio. Cara ou mulher que tá assistindo a gente, tanto faz. Acredita naquilo que você quer fazer. Acredita. E vai atrás. Corre. Eu sei que pode ser muito clichê isso, mas é real. Tipo, vai atrás, vai. Não adianta que você tá passando por um momento difícil, tipo, não sei se eu vou conseguir. Pode ter certeza que muita gente que você olha e fala, eu quero ser igual a essa pessoa, um dia olhou e pensou, vou desistir. E não desistiu e virou a pessoa que você quer ser. Então, tá difícil. Mano, terapia é importante. Primeiro de tudo. Dorme que passa. Ter terapia é importante, primeiro de tudo. Isso é uma coisa que até as pessoas falam, meio que subestimam um pouco, mas não. Eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei, e eu ainda vou conquistar muita coisa, com certeza, se não fosse terapia. Eu acho que eu já teria perdido disso. Então, saúde mental não é brincadeira. Então, assim, antes de qualquer coisa, vai atrás de fazer terapia. Não importa se você tá bem ou tá mal na sua área, no seu relacionamento. Todo mundo... Eu brinco que se eu fosse político, eu ia investir atrás do Bolsa Terapia. Todo mundo ia ter direito à terapia. Porque... Ivan pra presidente, galera. Porque é quase necessidade básica. Faça terapia e tenha acompanhamento sempre para você não se perder no meio da sua luta. Se precisar tomar remédio, toma. E sempre tenha certeza daquilo que você quer. Sempre tenha certeza e sempre parta pelo seguinte princípio. Todas as decisões que você toma na sua vida, elas têm que ser apontando para aquilo que você quer alcançar. Então, seja determinado, seja persistente, porque não adianta, não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir. E corre atrás que uma hora você chega. Não sei quando, mas uma hora você chega. Olha, eu adorei o seu conselho, porque a gente acabou de gravar o meu episódio, que vai ser o último da temporada, que vai sair logo depois desse do Ivan. E o meu conselho foi, parecidíssimo com o seu. Então, a gente tá super alinhados nesse conselho. Escutem, esperem que também vocês vão ver o meu conselho que é parecido. Ivan, muito obrigada por ter tirado esse tempo. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre a web rádio, sobre o Dimensão, sobre o Ivan como narrador. E agora a gente tem o seu momento do jabá que você esperou tanto. Então você pode olhar de novo pra câmera, contar pra gente como a gente te encontra, suas redes sociais, do Dimensão, todo seu.
Vamos lá. Meu nome é Ivan Pinhatari, nas redes sociais, @Ivan. Vamos lá, eu vou soletrando aqui porque eu sei que é difícil. Ivan Pinhatari JR. Pinhatari é P-I-G-N de navio, A-T de tatu, A-R-I. Tá? Ivan Pinhatari JR. Instagram, TikTok, qualquer lugar que você quer me seguir. LinkedIn, quer me seguir? Enfim, me segue no LinkedIn também, Ivan Pinhatari também. E, obviamente, siga Dimensão Esportiva, dimensão.esportiva no Instagram, youtube.com/dimensão esportiva. E é isso. Amanhã estaremos começando. Amanhã, que tá indo ao ar, né? Já depois, tempo mas depois, já tá né? no ar. Mas... Talvez até já tenha outros no ar também. Pode ser. Vamos jogar Então, pro positivo. Mas, enfim, a gente começando aí no Polo Aquático com imagens, e ano que vem vai ter muito mais coisa com imagens também no Dimensão Esportiva, mas, independente de qualquer coisa, se inscreve no canal Dimensão, que você vai ter narração de qualidade sempre. Se inscrevam no canal do Dimensão. Vocês também me encontram no @AnaFaita no Instagram e no TikTok, no LinkedIn como Ana Júlia Faita. Vocês encontram aqui o nosso podcast no Spotify. Então, não esquece de curtir o episódio, mandar para um amigo seu que quer saber um pouco mais sobre o mundo da narração. Também não se esquece de curtir, comentar o nosso episódio aqui no YouTube. Comenta aqui embaixo quem você quer que a gente traga aqui, que a nossa produção vai atrás para os próximos episódios. Sigam também a AGCOM nas redes sociais, como @AnhembiMorumbi na VO. Um beijo e até o próximo episódio.